Prever o futuro é fascinante, mas compreender o passado é o que realmente permite corrigir o caminho. Hoje, com o Tarô, vamos abrir um portal para o signo de Touro, com uma leitura profunda para 2026. Seja muito bem-vindo, ser místico. Eu sou o Leandro Henrique e esse é o Dimensão Astral. Um canal sobre tarô, espiritualidade e o lado B da nossa existência. Antes de revelar as grandes tendências do seu ano, o tarô vai mostrar o que realmente te impede de avançar. Vamos começar tirando 3 cartas de arcanos maiores. Eles vão revelar as forças que vão reger o seu 2026, mas só serão abertos quase no final. Por agora o foco é outro. Vamos olhar para aquilo que realmente você precisa abandonar antes que o ano novo comece. Crenças limitantes, padrões que se repetem e principalmente o que habita no seu inconsciente. Aquilo que você esconde até de si mesmo e que faz você atravessar anos vivendo as mesmas histórias. Iremos utilizar o tarô de Marsella Universal e o tarô dos Corvos e no final uma carta de oráculo do incrível Oráculo da Floresta. Respire, silencie e permita que a mensagem chegue. Então eu vou estar abrindo aqui pra vocês verem a tela da minha mesa, tá ok? Vamos começar tirando 3 cartas de arcanos maiores do tarô de Marsella Universal. Pedindo ao nosso registro acástico, pedindo ao nosso eu superior, pedindo a todos os nossos guardiões, mentores e guias, quais as melhores cartas para Touro em 2026. Vou deixar aqui 3 cartas de arcanos maiores, vamos ler no final, né? E agora, o que vocês precisam abandonar para com que vocês tenham um melhor ano de 2026? As cartas de tarô dos Corvos. O que Touro precisa abandonar, deixar para trás antes que o novo ano comece, 2026? Nove de espadas, rainha de copas, 5 de bastões, 5 de espadas, 7 de bastões, o sol. Medos, né, Touro? Alguns certos medos aí, certos medos e ao mesmo tempo uma certa ansiedade aqui com o 9 de espadas. Rainha de copas. Também vejo umas certas questões de autossabotagem, ok? A gente começa vendo aqui 9 de espadas com rainha de copas e 5 de bastões, alguma certa competição, alguma certa divergência que você tenha com alguma pessoa da sua família, por exemplo, no caso, alguma mulher. Talvez alguma mãe, talvez alguma irmã, talvez alguma pessoa que seja próxima a você. E parece que te causa um certo desconforto, sabe? Alguma pessoa que talvez não queira causar isso em você, mas de alguma certa forma causa, tá? Uma rainha de copas, 5 de bastões e 9 de espadas em volta vai me falar muito sobre isso mesmo. Alguma pessoa mesmo, uma mulher, uma irmã, uma mãe, uma pessoa ali, ou até mesmo uma namorada, uma pessoa que você está junto. É como se tivesse uma certa divergência de ideias entre você e essa pessoa que causa muito uma certa ansiedade em você, até uma certa martelação na cabeça mesmo de compreender essa pessoa que está próxima a você, né? 9 de espadas e 5 de bastões. Na verdade, eu percebo aqui que é uma pessoa que de alguma certa forma quer ajudar você, sabe? Rainha de copas, ela sempre quer nutrir a gente de uma certa forma emocional, quer acalentar as nossas questões emocionais, sabe? Ou até de alguma certa forma, se essa pessoa causa mesmo em você isso, né? Pode ser uma pessoa tóxica, uma pessoa que não sabe conduzir muito bem, mas eu tô enxergando no meio dessas 2 cartas, eu tô enxergando até uma questão positiva, né? Por ser bastões e espadas com copas, né? É como se essa pessoa ali que está próxima a você causa isso em você, mas não é tão dessa forma com que você percebe, não é tão dessa forma com que é realmente acontecido, sabe? Talvez essa divergência, essa competição ou essa divergência, essa competição que eu falo vem pelos 5 de bastões, né? Vou mostrar aqui para vocês, 5 de bastões. Rainha de copas.
como se essa pessoa falasse para você, essa pessoa, né, essa rainha de copas, ela quisesse demonstrar para você certas questões positivas e entra em conflito com as suas ideias, sabe? E você talvez assim não sabe entender o como essa pessoa ela proporciona esse acalento emocional, esse acalento, essa nutrição emocional para você, sabe? Agora, se essa pessoa age de alguma certa forma que não é tão bem positiva para você, eu vejo você não se posicionando bem para essa pessoa, tá? 5 de espadas, 7 de bastões e a carta do sol. Realmente parece assim que justamente uma rainha de copas, né, vindo com cartas assim que de uma causa que causa realmente um certo conflito em você, pode ser pessoas que estão próximas a você, né, como família, ou pessoas também, ou uma pessoa justamente em algum lugar de trabalho, algum lugar de escola, algum lugar assim de faculdade, algum lugar também que você tem como disposição em estar próximo a essa pessoa, né? De alguma certa forma também, você precisa defender a sua posição, né? Se essa pessoa causa ou não para você, tô muito assim, enxergando assim, com que essa pessoa causa ou não, sabe? Ou é alguma coisa assim que tem dentro da sua mente, alguma questão assim de você impede essa pessoa de te ajudar, ou essa pessoa realmente causa isso para você. Coloca isso na sua vivência, tá, Touro? Coloca muito essa questão na sua vivência. Se essa pessoa realmente causa essas questões para você, ou se essas questões estão somente dentro da sua cabeça, tá bom? Porque eu percebo muito que essa pessoa quer te ajudar de alguma certa forma, tá? E você fica nessa defensiva muito grande, 5 de espadas, né? Você percebe que causa um certo desconforto, causa um certo apavoro também, e você ficar sempre demonstrando, causando assim, eu tô certo, é como se eu fosse você, tá, Touro? Eu tô sempre certo, a minha opinião está certa perante essa pessoa que está próxima a você. E 5 de bastões e 5 de espadas, né? É um conflito muito grande e que gera em você uma certa angústia, que gera em você um certo pesar na mente, assim, com esse 9 de espadas, que é muito grande, tá muito forte aqui, sendo a primeira carta que caiu para você. O que você deve deixar para trás antes que o ano novo comece, né? Medos inconscientes, apavoros, fobias, é um medo daquilo que já passou, sabe? É um medo daquilo que você já talvez vivenciou anteriormente, você ainda fica teimando na mesma tecla, você fica martelando isso dentro de você ainda, com esse 9 de espadas, né? Quando eu observo aqui 7 de bastões, controle dos corvos, é você reconhecendo a sua própria grandeza. Além também do significado assim de você ter que bradar pelo aquilo que você quer impor ou bradar pelo aquilo que você está defendendo o seu espaço, também é você reconhecendo a grandeza de outra pessoa próxima a você. Então assim, vem rainha de copas, né? 7 de bastões. Próximos aqui, é como se você tivesse que reconhecer que essa pessoa que você pensa que você está brigando com você, na verdade ela quer te ajudar. Presta muita atenção nisso. Essa mulher, essa presença feminina próxima a você, esse cuidado que ela tem com você, na verdade, ela quer te ajudar, ela não quer te atrapalhar. E você pensa que é uma pessoa assim, que você não dá o braço a torcer para receber a ajuda dessa pessoa, sabe? Estou falando novamente, pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, pode ser uma esposa, um esposo também. A gente vê aqui, se fosse um rei, ok, mas vem muito essa questão de uma presença feminina, porque eu diferencio muito o tarô, assim, né? Pode-se muito encaixar sobre uma pessoa do sexo masculino, mas eu costumo assim, diferenciar reis e rainhas de uma certa forma, assim, a gente perceber mesmo qual pessoa que está próxima ainda. Então eu vejo muito essa presença feminina próxima a você. Você se esquivando, você se esquivando dessa pessoa, causando um certo atrito com essa pessoa, de uma certa forma até desnecessário, né? Mas você defendendo muito a sua posição, você defendendo muito assim o que você acha, o que você julga por estar certo,
né? Na verdade, isso, Touro, é até de uma certa forma arrogante. A gente vê o Sol aqui como final, aqui, ó. O Sol como indicativo, assim, de uma certa arrogância, tá? Costumo falar que o Tarô dos Corvos, ele é uma versão negativa das cartas, mas é uma versão ainda do que não aconteceu ainda no arcano, né? Do que não aconteceu ainda no arcano, na carta, na questão ali. Então, assim, eu enxergo, assim, as cartas do Tarô dos Corvos de uma certa forma, não negativamente, mas ele já induz a gente. Conforme eu vou explicando, assim, durante os próximos vídeos do canal, eu vou explicando bastante o Tarô dos Corvos. É um tarô que eu uso bastante, é o meu principal tarô, na verdade, né? Então eu vejo aqui, de uma certa forma, arrogante da sua parte, Touro, né? Eu sei que quando a gente recebe uma informação dessa, né, a gente para refletir e, se for realmente essa verdade, abaixa um pouquinho a guarda, abaixa um pouquinho a bola, Touro, para não entrar tanto nesses conflitos que são desnecessários. 5 de bastões e 5 de espadas, que causam em você um certo apavoro, um certo medo. Com esse 9 de espadas aqui, né? 9 de espadas, ele sempre tem esse viés, assim, da medo, daquela questão, assim, que a gente, assim, fica apavorado realmente, sabe? Mas eu vejo com que você reconhecendo essa pessoa próxima a você como uma pessoa, assim, que vai te nutrir de uma certa forma positiva, você tem essa compadecência, acho que fala isso, eu acho que é compadecência, né? Esse reconhecimento, na verdade. Você tem esse reconhecimento da pessoa próxima a você, como ela querendo te ajudar, como ela querendo, de uma certa forma, te auxiliar nos seus processos. Ok, Touro? Vamos abrir agora as cartas de arcanos maiores, né? Que a gente tirou aqui para ver como vai ser o seu ano de 2026. Carta do Diabo, Roda da Fortuna e a carta da Sacerdotisa, cartas bem emblemáticas aqui, né? Carta do Diabo, Roda da Fortuna, Sacerdotisa. Touro, esse ano, 2026, esse ano de 2026 vai ser colocado à prova para você ter que... Então, assim, Touro, 2026 você vai ter que ter controle sobre a situação. A carta do Diabo, ela me mostra, assim, como conselho, né? Como, assim, você tendo esse arquétipo, entre aspas, do Diabo, né? Você colocando as situações sobre os seus pés. O Diabo, ele fala muito, assim, quando a gente tem controle da situação, né? Quando a gente adota o arquétipo do personagem que está dentro ali da carta, né? Não sei se eu posso estar muito mostrando aqui, né? Porque vou estar mostrando assim. Meio tampadinho ali. Então, assim, quando você coloca a situação sobre os seus pés, seja ela qual for, principalmente em questões materiais. O que eu quero dizer? Por exemplo, assim, questões de trabalho, questões de dinheiro, quando você se vincula àquilo e você coloca a situação a seu favor. Né? Quando você é dono da situação, quando você coloca a situação, os afazeres, o que você está vivenciando ali, principalmente como primeira carta aqui, você vai comandar, você vai mandar na situação. É uma carta positiva, ainda mais assim. Touro é muito um signo ligado a questões materiais, é um signo muito ligado ao conforto, né? Então você vai colocar as questões assim, você vai comandar as situações de uma certa forma muito bem positiva. O ano para você, justamente ainda a Roda da Fortuna sendo o 2026, ano 10, né? Já vai ter ali um peso muito grande dessa questão do arcano da Roda Fortuna. Justamente ainda para você, a Roda Fortuna vai ser um ano, assim, justamente muito de ciclos, né? Ciclos que se levantam muito positivamente. O que você está tendendo a fazer agora neste momento vai ter uma alavancagem ali em 2026, principalmente na questão do segundo semestre, né?
Então eu vejo aqui também uma questão para você de um certo alavanco, de uma certa... Sabe quando as questões em que você se coloca para fazer, que você se compromete a fazer, principalmente com a carta do diabo, você tem essa equivalência positiva de você alavancar as questões que você está fazendo. Mas eu estou vendo principalmente uma questão material, né? Seja ela de trabalho, financeiro, seja ela falando sobre... principalmente você sendo dono da situação de uma certa forma positiva, né? Você colocando essas questões sobre os seus pés, né? E você comandando as situações positivamente e você alavancando áreas da sua vida, né? Tende a ter para você certos momentos um pouco assim de altos e baixos, tende a ter para você momentos assim cíclicos, daqueles que você tende a se colocar e se comprometer nas situações e nas relações também, de uma certa forma assim, você colocando, mas ao mesmo tempo assim analisando de uma certa forma muito até pragmática mesmo, porque o diabo ele tem muito essa situação assim, essa questão assim de analisar, mas por um viés assim de auto si mesmo, né? De valorizar você em primeiro lugar, né? Então assim, quando você é deparado em questões em que você não consegue muito entender naquilo, você se coloca em primeiro naquilo, você toma uma situação a seu favor. Muito positivo isso, roda da fortuna, diabo com roda da fortuna, sabe? Sacerdotisa. A sacerdotisa quer dizer aqui, sacerdotisa aqui no tarô de Marsella, né? Muito bonito esse tarô, né? O tarô universal de Marsella, o fundo dele eu acho também incrível. Então a gente vê aqui a sacerdotisa com esse símbolo assim de você desvendando certas questões e que você não conhecia até anteriormente a 2026, né? Você vai estar conhecendo, você vai estar se aprofundando naquelas questões de que você não conhecia. São o quê? Espiritualidade, certas questões de o que você gosta, certas questões do seu corpo também, certas questões do que você quer compreender, do que você quer estudar, do que você quer conhecer. A sacerdotisa, ela fala muito sobre mistérios, ela fala muito sobre assim, você desvendar o que está oculto, né? Você ter essa visão interna também das coisas, né? Então é uma carta também que demonstra assim um certo equilíbrio assim no sentido em que você conhece, você estuda as questões para você vivenciá-las depois. E também sobre uma questão assim também de você meio que ter um certo sexto sentido, um terceiro olho muito forte sobre... Sabe quando você olha uma questão e você vê através daquilo, você vê as questões, sejam elas quais forem, tá? Em todas as áreas da sua vida, você vai olhar através daquilo de uma certa forma assim, até enxergando o que os outros não veem. O touro aqui, em 2026, ele vai enxergar além do óbvio, além do que ele mesmo não compreende, mas quando ele enxerga aquilo, ele consegue compreender de uma certa forma muito bem positiva, sabe? Eu acho legal esse viés da sacerdotisa, que ela enxerga além do óbvio, sabe? Ela enxerga assim, além do véu. Muito, muito bem positivo. Essas cartas que vão acontecer para você. Só toma cuidado um pouquinho, tolo, para não entrar em vínculos desgastantes com a carta do diabo, tá? Às vezes você querer colocar situações muito aos seus pés, você acaba se vinculando negativamente com aquilo e faz com que você esteja atrelado negativamente com aquilo, né? Seja ela qual for, principalmente em questões materiais, trabalho, negócios, no seu financeiro. Às vezes o dinheiro, o trabalho que vem do diabo, às vezes ele não é tão positivo assim, né? Mas você adotando, você colocando a situação, né? Eu já falei bastante sobre colocar as situações aos seus pés, mas de uma certa forma em que você dá atenção positivamente. Mas entende que você fazendo isso, às vezes você pode entrar em um certo pensamento e um controle muito grande sobre aquilo, sabe? Você colocar assim, você controlar a situação até de uma certa forma, a gente fazer isso não sendo negativamente, né? Porque quando a gente controla muita situação, a gente impede a questão da roda fortuna. A roda fortuna que vai falar sobre ciclos, coisas que vão acontecendo sem o nosso controle, né? A
Roda Fortuna, ela fala sobre destino, mas é o destino assim que a gente mesmo faz, né? Então deixa muito acontecer as coisas naturalmente, né? Então assim, você não precisa ter aquele controle excessivo também. Um controle, você tem um controle da forma com que você agrega valores a você de uma certa forma positiva, não colocando isso de uma certa forma negativa. Tomar bastante cuidado com isso, né? De você não tendo esse controle, essa ganância, né? De uma certa forma, para não ter esse aspecto negativo da roda fortuna e também não ter o aspecto da roda, não ter o aspecto negativo da sacerdotisa, né? Que a sacerdotisa no negativo, ela fala sobre uma pessoa que se oculta demais ou que tem um segredo muito bem guardado e às vezes esse segredo às vezes corrói um pouquinho por dentro, sabe? Então assim, veja situações de uma certa forma em que você tenha o dom do discernimento daquilo positivamente, sabe? Quando a gente volta a analisar mesmo o que você precisa deixar o que você precisa deixar para trás antes que o seu ano novo comece, arrogâncias também, eu tô vendo aqui a arrogância na carta do Sol, né? A gente também vê essa questão da pessoa, da mulher, da pessoa ali, da sua mãe, da sua irmã, de uma presença feminina muito forte, próxima a você. Tenta não ter muito controle sobre isso também, né? E tenta, como eu vim te falando na leitura aqui do que você precisa deixar de lado, essa questão assim de você ter esse impasse com essa pessoa, você pode gerar em 2026 um certo controle sobre essa pessoa ou a situação aqui com a carta do diabo, tá? Deixa com que essa pessoa se mostre para você, nutra você, acalente você muito bem, tá? Para com que tenha muito forte presença feminina também, com a carta da sacerdotisa, junto com a carta da rainha da rainha de copas, né? Entendeu, Touro? Entendeu? Tende a ser um ano assim muito positivo, principalmente com a Roda Fortuna sendo o arquétipo da Roda Fortuna em 2026, né? Como regente do ano. Vejo você também assim tendo que deixar de lado essas preocupações excessivas do 9 de espadas, esses impasses do 5 e do 5 de espadas e 5 de bastões. Tratando de defender muito essa posição que você quer, como se fosse as pessoas. Essa posição que eu digo do 7 de bastões é aquela posição assim com que você acha que você tá certo demais, sabe? Então traga tudo isso para um lado mais positivo. Entendeu, Touro? Então, para a gente finalizar aqui a leitura, vamos tirar uma carta de Oráculo do incrível Oráculo da Floresta, né? São cartas assim que tem esse viés de personagens da florestas que trazem pra gente essas mensagens tão bonitas, né? Vamos tirar aqui um conselho para Touro em 2026 do Oráculo da Floresta. A Tecelã de Hera. Permita que as coisas se desdobrem no seu tempo próprio. Nossa, muito roda da fortuna isso. Permita que as coisas se desdobrem no seu tempo próprio. Olha que bonito. Tecelã de Hera. Vou ler mais uma vez. Permita que as coisas se desdobrem no seu tempo próprio. Muito roda fortuna. Essa questão cíclica, né? Essas questões assim que o destino te coloca até como prova, sabe? Até como prova mesmo, assim, para engrandecer você. O que foi mostrado aqui não é uma sentença, é um chamado. O que foi revelado hoje continua agindo mesmo depois que o vídeo termina, porque aqui nada é por acaso. Eu já lhe convido a se inscrever no canal, deixe seu like, e se você sentir o chamado para uma leitura pessoal comigo, os atendimentos acontecem pelo WhatsApp. O contato está na descrição do vídeo. Até a próxima e tenha um ótimo ano novo de 2026, Touro!